volante Luiz Otávio recebeu uma oferta do Orlando City. O valor total é de 5 milhões de dólares, ou seja, 26 milhões de reais. Mas desse total, cerca de 21 milhões de reais iriam para o Colorado. O Inter ainda tem uma meta de obter 45 milhões de reais em vendas esse ano. E o Simon, ele até tinha trazido ontem uma lista com 5 jogadores favoritos a serem vendidos. O Luiz Otávio não estava na lista desses favoritos. Porque ele já está contando com esse jogador. Já é vendido, colocou, então. É. Não, tô brincando, né? Que... Não tô brincando. Mas acha que vai ter essa saída do Luiz Otávio possível? Precisa vender, né? O Inter precisa fazer caixa. A gente está falando sobre a dificuldade do Inter para montar elenco, para se manter na primeira divisão, para pensar 2026. E para pensar 2026, independentemente de ficar na primeira ou na segunda divisão, né, de cair para a segunda divisão, o Inter precisa de caixa, precisa de dinheiro. Se chega uma proposta, né, a informação do Vaguinha, chegou uma proposta pelo Luiz Otávio, tem que vender. O Inter até não é dono de 100%, vai negociar a compra de mais 10% para ficar com uma quantia maior, pela informação divulgada na coluna do Vaguinha. Precisa vender, infelizmente. Esse é o modelo do futebol brasileiro. E no caso do Inter, que precisa fazer dinheiro, vai vender um jogador que... Surgindo uma proposta, tem que sair. Que nem mostrou ainda o real futebol dele, né? Infelizmente. O que me espanta só, e é um modelo que a dupla Grenal, não só o Inter, aposta, é esse, né? Vender jovens talentos para tentar bancar jogadores veteranos que muitas vezes não dão resposta técnica. O Inter pagou, provavelmente, um valor muito parecido pelo Thiago Maia. E hoje pagou no sentido figurado também, ainda não conseguiu fazer a quitação desses valores, né? Está tentando negociar com o Flamengo e com o Santos. Então, vender um jogador que não te deu resposta técnica ainda não é o melhor modelo de negócio. Ele tem 26 jogos no profissional, segundo o Chico. Muito pouco, né? Pouco, né? E outra coisa, foi até difícil de achar imagens dele, né? A gente estava procurando aí mais cedo, foi até um pouco difícil. O Chico caçou umas coisas aí. Negociar um jogador que ainda não teve a resposta técnica, tu investiu, formou, lapidou, trouxe para tentar pagar as contas, é o modelo que sobra agora. Eu também, assim, eu não julgo tanto quanto já julguei, porque a gente vê várias vezes, às vezes os dirigentes mantêm alguns jogadores que são promessas, eles ficam no clube e não vingam. Então, assim, o momento é delicado financeiramente, tem que vender, não tem muito o que fazer também. Para mim, o recado que isso aí dá é do modelo. Acho que o Marco toca num ponto, vender o jovem e investir em veterano. O que não tem que fazer mais é investir em veterano. Mas esse vai ser o único caminho para conseguir para Grêmio e Inter saírem do buraco, é apostar e colocar garoto para jogar e vender. O Luiz Otávio não vai ser o Paulo Roberto Falcão, não vai ser nem o Johnny que está no Atlético de Madrid. Mas tu colocou ele para jogar 2 meses, um mês que o Ramon chegou, que ele virou titular, já tem uma proposta. O Inter no começo do ano já tinha o Luiz Otávio, aí tinha o Ronaldo, machucou o Fernando, foi e contratou o Richard. É o Richard que joga contra esses jogos ali, o Grenal, o último jogo do Roger, o titular era o Richard. O que o Richard te dá? Então, tu vai ter que ter esse trabalho. Lembra da entrevista aquela teve uma resposta do Abel Ferreira para o Crespo, que o Crespo falou da diferença econômica do São Paulo para o Flamengo e Palmeiras. E o Abel respondeu, e assim, não foi nenhuma resposta, eles são amigos, a informação da imprensa de São Paulo é que eles são amigos, mas o Abel falou, quando eu cheguei aqui a gente não investia assim. Que é uma meia-verdade, porque o Palmeiras tinha investido bastante antes da chegada do Abel, só que passaram uma série de treinadores que não deram resultado, né? E aí, Luxemburgo, Mano, Roger, os caras não ganharam nada lá. E aí o Abel chega e ganha. Só que o Palmeiras, no início, ele pega o elenco que tem, perde algumas peças e não sai contratando. Lembra do protesto da torcida? Da Leiva, queremos jogador, não avião. Aí o Palmeiras bota garoto, bota o Endrick, bota o Estevão, vende o zagueiro lá pro Grupo City. E a partir da janela do ano passado, do meio do ano passado, e começa a fazer grande investimento. E esse recado que ele falou do São Paulo é o que Grêmio e Inter tem que fazer. Vai ter que ser assim. Não dá para ficar investindo muito em jogador. Tem que tentar ter jogador. Por exemplo, o Bernabé, para mim, é um exemplo. A gente falava sobre isso ontem no Zona Mista. Que em janeiro, eu dizia que eu não pagaria os 5,5 milhões de euros no Bernabé, porque o Inter não tem condições de pagar 5,5 milhões no Bernabé. O Bernabé foi uma bela aposta. O Inter pegou por empréstimo e foi o melhor lateral do Brasileirão. Não dá para ter. O Carboneiro agora foi uma bela aposta. Pegou do Racing por empréstimo, barato, jogou, tá fazendo os gols, mas não dá para comprar. E eu lembro que a gente tinha uma discussão na época até sobre o Bernabé, que era o seguinte, mas o Inter tem que comprar, porque tem que dar um recado pra torcida, porque tá na Libertadores, senão desanima. Só que não vai ganhar a Libertadores com o Bernabé, não ganhou, e não vai ganhar, e não ia fazer diferença. Só que tu tem que saber comunicar isso. Eu até tava dando uma olhada em números, né? A maior compra de jogador da história é o Neymar.
200 milhões que o PSG História pagou. do futebol brasileiro. Não, Futebol mundial. no futebol mundial. Tá. Sabe qual é a maior compra de um lateral esquerdo? É o Lucas Hernandes, 70 milhões. Essa é a diferença do maior jogador, da maior compra, que é um atacante, sempre atacante é mais valorizado, e lateral 70 milhões para 200. Sabe qual é a maior compra da história do Inter? O Borré, 6,2. O Inter, se o Não, Inter... não, o Borré não bateu o Nico Lopes. O Nico é quanto? 7? Não me lembro. 6,5, né? Foi em dólar, mas eu não me lembro. Pela cotação. É que é na cotação da época, mas no de hoje é. Mas tu tem que pensar. O recado para dar é: se o poder de compra do Inter para maior da história, um ataque pouco, tu não pode pagar 5,5 no lateral. É esse tipo de comunicação que tu tem que fazer com o torcedor. Não dá. O Inter precisa entender, eles não podem fazer altos investimentos mais. E eles têm que ter menos Richard, menos Camilo e botar o Luiz Otávio. Mas o Otávio vai ganhar o campeonato. Vai, mas tu vai vender e vai começar a se estruturar financeiramente. A informação das maiores contratações do Inter. Nico Lopes, 11 milhões de euros, dá 35,8 milhões de reais. Rafael Borré, 6,2 milhões de euros. 11 de euros só se atualizar. Na época não era 11. Eu lembro que era em dólar. Mas comprou do Nacional em dólar. Não. Mas, enfim. Acho que isso aí é agora corrigido. É informação de 2024, do Tomás. Mas tem que dar uma olhada como é que era na época. 11 milhões de euros o Nico. Rafael Borré, 6,2 milhões de euros. E o Wanderson, 4,5 milhões de euros. São essas informações. Tem uma pergunta aqui, olha só. O Gerson falou, se não investir... Pergunta não, né? Se não investir na base e se transformar em SAF, o Inter não terá uma solução. Mas assim, virar SAF não é sinônimo de não investir na base. Sim. Pode virar SAF e seguir investindo na base. E também não é sinônimo de solução. O princípio tem que investir na base. Né? Para o modelo do futebol brasileiro, tem que investir na base. Sim. Isso serve para o Inter e serve para o São Borja. Tem que investir em categoria de base. Tem que revelar jogador. É dessa forma que tu vai conseguir pagar tuas contas pelo modelo atual que está posto. O modelo do Palmeiras é esse. O Palmeiras se estrutura financeiramente primeiro com aportes feitos por um ex-presidente, Paulo Nobre, botou dinheiro dele no Palmeiras. O Palmeiras começou a ter um fluxo de caixa melhor, começou a ter uma saúde financeira melhor. Vendeu o Gabriel Jesus. Eu nunca me lembro qual o Gabriel é qual. Mas vendeu o Gabriel Jesus para fora, pegou aquele dinheiro, começou a montar um time, ganhou títulos, vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, vendeu o Vitor, o zagueiro do Manchester City. Vitor Reis. Vai vendendo bem seus jogadores, porque tu também não precisa mais vender aí o Otávio por 5. Tu pode vender o Otávio por 8. Consegue vender o Otávio por 9. O processo vai ter que ser esse. E o Grêmio até tem estrutura melhor, porque o Grêmio tem mais jogadores hoje na base que tu pode pensar em vender. Tu pode conseguir. O Grêmio vendeu o Serrote. O Igor Serrote era um horror jogando futebol. Ele não teve 3 jogos bons no Grêmio. E o Grêmio conseguiu vender por 5, né? Acho que foi 5. Então, cara, ele tava jogando o João Lucas. A sorte, o Serrote só foi vendido por esse valor porque o Grêmio deu sorte. Porque o João Lucas e o João Pedro machucaram. O Alessandro mandou, a dupla Grenal vai vender todos que forem possíveis para se adequar ao fair play financeiro.